estudantes do 9º ano, bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Me acompanhem no slide. Vamos ver aqui quais são os objetivos dessa aula. Primeiro deles, identificar os jogos de toque e confiança. Então, de vários tipos de jogos cooperativos, nós vamos tratar desses dois tipos. O que será? Reconhecer os jogos semi-cooperativos, como o nome está dizendo, quase cooperativos, pouco cooperativos. Será que vai ter um pouco de competição nesses jogos? Vamos ver. Então aqui nós vamos ver uma trajetória do nosso estudo, né? Nesse que é o 9º ano, que é o último ano do ensino fundamental. Então, essa é a nossa trajetória, a trajetória dos nossos estudos. Nós iniciamos falando sobre educação física, os principais conceitos, né? Que é uma disciplina um pouco diferente das demais, né? Com as suas especificidades. Na sequência, nós falamos sobre os jogos, as brincadeiras, os jogos cooperativos na sequência. E hoje nós vamos falar mais especificamente de alguns dos tipos dos jogos cooperativos. Vamos aumentando a gama de conhecimentos que nós temos sobre jogos cooperativos. Vamos relembrar um pouquinho o que nós já vimos, certo? A principal característica do jogo cooperativo é a forma de participação, ou seja, como que nós nos integramos nesse jogo, como que nós vamos participar nesse jogo, o grau de participação, né? As atividades são realizadas com o objetivo de proporcionar aos seus participantes a máxima diversão, sem preocupação em competir exclusivamente. Então, a principal diferença entre os jogos convencionais, a questão do esporte e dos jogos cooperativos é a participação. Enquanto que nos jogos cooperativos o objetivo maior é aproveitarmos o nosso tempo com qualidade, é nós nos divertirmos, conhecermos os outros, fazermos amizades. Nos jogos que existe competição, já o enfoque é outro, né? A questão está em conhecer o adversário para poder superá-lo, saber identificar as suas dificuldades, as suas limitações e tentar vencê-lo, né? Então, é um outro enfoque, é uma outra possibilidade de participação, né? Então, no caso dos jogos cooperativos, é o lazer, é o prazer, né? Lazer rima com prazer, isso faz com que a gente torne o nosso jogo mais divertido, né? E agora vamos conversar um pouquinho mais a fundo sobre os jogos cooperativos. O tênis é um jogo feroz. O seu objetivo é derrotar o adversário. Bem a questão competitiva, como a prof falou. E a sua derrota se revela no seu erro. O outro foi incapaz de devolver a bola. Joga-se tênis para fazer o outro errar. Então, essa é uma característica, né? Cada jogo tem o seu intuito, tem a sua estratégia. No caso do tênis, a gente joga pelo erro do outro, né? Já o frescobol parece muito com o tênis, os dois jogadores, duas raquetes e uma bola. Só que, para o jogo ser bom, é preciso que nenhum dos dois perca. Perceberam a diferença? Um é o oposto do outro. Então, sempre quando nós vamos fazer um jogo, principalmente, é importante que a gente compreenda qual é o intuito, o que me faz vencedor ou o que não devo fazer, né, para perder, estabelecer essas relações de ataque, de defesa, né? Então, faz com que eu compreenda melhor o jogo e aí estabeleça então essas estratégias, né? Então, muito bacana esse texto, fez com que a gente aprofundasse os nossos conhecimentos. Mas em se tratando dos tipos de jogos cooperativos que nós vamos ver hoje. Vamos lá. Jogos de toque e confiança. Toque, será que estamos falando do toque corporal? Confiança, será que é confiança em mim? Confiança no outro? No desempenho do outro, do meu colega de equipe? Vamos ver. Agora que já quebramos o gelo, né, nos tipos de jogos cooperativos que a gente já viu, vamos experimentar esse novo tipo de jogo. Que tal?
Esses jogos podem ajudar vocês a identificar como lidar com a confiança em suas vidas, seja em si próprio, seja no outro. Vocês já observaram umas crianças pequenas, jardim da infância, jogando futebol, futsal? Onde está a bola estão todos os jogadores, é ou não é? Pois então, é porque falta ainda a percepção de espaço, a questão de que tem outros colegas na equipe, né? Então eu vou passar a bola para o meu colega efetuar o chute ao gol. Essa percepção a gente vai adquirindo com o passar do tempo. Então é confiança no outro, né? Além de que confiar em mim também. Não, eu dou conta, eu vou fazer o meu melhor. E são essas experiências com esses tipos de jogos que fazem com que a gente melhore a nossa vida cotidiana, nossa vida em sociedade, numa sociedade que é composta de aspectos positivos e negativos, né? Os jogos de toque e confiança devem ser utilizados com bastante cuidado, já que em algumas culturas o toque no corpo do outro nem sempre é bem aceito. Então, assim, como em países latino-americanos, essa questão do abraço, do cumprimentar, do mesmo cumprimento de mão, é aceito, existe uma relação mais próxima. Em outras culturas não, apenas o simples gesto de cabeça para cumprimentar, onde não há toque físico. Então tem culturas que são mais adeptas, são mais receptivas ao toque e outras não, né? Então, por este motivo é que a gente tem que ter certo cuidado. Então, quando eu tenho mais intimidade, quando eu já estou num grupo que eu convivo há mais tempo, eu posso tocar no ombro, no braço, no corpo do outro, né? Com respeito, lógico. Mas em outras culturas isso é bem diferente, é bem difícil. Então, eu preciso ter autorização para isso, né? Mas isso é importante que a gente conheça, né? Que existem outras culturas diferentes da nossa, né? Então aqui uma sociedade ocidental provavelmente, né? Pessoas bem entrosadas. Aqui da família, mãe e filha, há o toque. E o toque no caso da massagem, né? Do relaxamento. Então, cada caso é um caso e nós precisamos saber, conhecer o contexto para nos posicionarmos, né? Mais especificamente, então, sobre os jogos de toque e confiança. Como exemplos, temos a cadeirinha, né? A brincadeira da cadeirinha. Quem não brincou disso, né? Com certeza vocês já fizeram isso. Não só na infância, mas também a questão de confiar no outro. Na dança também. Quando o parceiro da gente vai erguer a gente precisa confiar que ele não vai nos derrubar, né? Então tem toda essa questão. No caso, eu estou colocando o peso do meu corpo no braço dos meus colegas, eu preciso confiar neles. E existem segredinhos, né? A gente distribui o peso no ombro deles, então a parte do tronco, a parte das pernas fica mais leve, né? Mas são dicas que a gente vai percebendo com o passar do tempo, né? Outra brincadeira de jogar-se para trás e um colega segurar. A gente chama de boneco bobo, sabe? Aí você tem que confiar que o colega vai te pegar. Tem gente que tem muita dificuldade disso, né? Aquela atividade que a gente fica de costas um para o outro e faz o alongamento das costas do colega, né? Também tem pessoas que têm muita resistência, que seguram até machucar o colega muitas vezes, porque falta confiança, né? Então essa confiança, ela precisa ser conquistada, né? No momento que eu confio, que eu tenho segurança que ele vai me pegar, vai me segurar, então eu solto o corpo, né? Tem pessoas que têm mais facilidade e outras menos, né? E aqui a gente tem outra brincadeira de cadeirinha, né? Cadeira humana, onde um vai sentando no outro num círculo, né? Bastante divertido e muito praticado em empresas que fazem essa questão de ginástica laboral, que fazem jogos de integração para os funcionários se conhecerem melhor, certo? Mas vamos ao quiz, né? Quero ver se vocês estão acompanhando direitinho o assunto da aula de hoje. Vamos lá. Entre os tipos de jogos cooperativos estão os de toque e confiança. Sobre esses jogos, é correto afirmar que alternativa A, são relacionados com formas de como as pessoas lidam com a confiança em suas vidas.
Alternativa B, devemos tomar cuidado com esse tipo de jogo, pois em algumas culturas o toque no corpo do outro não é bem aceito. Alternativa C, nunca devem acontecer nas aulas de educação física, pois não tem competição. Alternativa D, brincadeiras como a cadeirinha não são jogos de toque. Muito bem, pensem direitinho, analisem com atenção, aproveitem bem o tempo, eu aguardo vocês. Muito bem, voltamos. Vamos ver quem acertou o nosso primeiro quiz. Acertou quem respondeu a alternativa B. Devemos tomar cuidado com esse tipo de jogo, pois em algumas culturas o toque no corpo do outro não é bem aceito. Perfeito, parabéns para quem acertou. E observem o quanto é importante que o meu limite, né? A minha liberdade vai até onde começa o limite do outro. Então, cuidado com o corpo do seu colega. Na sequência, vamos falar agora dos jogos semi-cooperativos. Espera aí, então eles não são totalmente cooperativos? Será que tem competição neste jogo? Vamos verificar. Quando um grupo continua jogando contra o outro, mas a importância do resultado é diminuída, o jogo se torna envolvente e é prazeroso para os participantes. Nesse jogo, todos têm as mesmas oportunidades, então observem a imagem. Existem cones delimitando os espaços, as crianças estão muito animadas praticando a atividade. Existe um bastão, né, que lembra algumas atividades de competição, mas ele não é totalmente competitivo. Então, dependendo do grau de competitividade, a gente pode dizer que ele é semi-cooperativo. Ele é lúdico, existe brincadeira, mas ele tem um pouquinho de competição, certo? Então, o nome está sendo bem claro, tá bom? Vamos refletir um pouco sobre esses jogos semi-cooperativos. Todos têm as mesmas oportunidades de jogar, sem distinção de idade, sexo ou habilidade, enfatizando as condições de igualdade de direitos de todos os que participam. Então, essa é uma citação que diz muito bem, né, o que é um jogo semi-cooperativo. Então, é diferente de um jogo totalmente competitivo, onde tudo é balizado, medido, somado, né, as distâncias, os percursos, né, os equipamentos são aferidos, são pesados, para que todos tenham condições iguais no sentido da competição. Aqui,
existe essa igualdade, mas todos têm o direito de participar, porque o objetivo não é vencer. Então, não importa se nós temos estudantes em idades diferentes, com força diferente, porque muitas vezes isso não é levado em consideração, as posições mudam, né, como os demais jogos que a gente já viu. Agora, mais especificamente para você. Você consegue participar de um jogo semi-cooperativo focando apenas na cooperação com seu colega? Você acha que você consegue? Eu aposto que sim. Quando o intuito é participar, é conhecer o outro, é conhecer um lado do meu colega que eu não conheço. Porque quando a gente está em sala de aula, sentadinho, um atrás do outro, muitas vezes as pessoas têm um tipo de comportamento. E quando estão em quadra, se transformam, né? Muitas vezes ficam competitivos até demais e até ficam violentos, né? Acredito que não seja o seu caso, mas pense lá, com cuidado, você seria capaz? Você já tentou trapacear em um jogo semi-cooperativo para finalizar a atividade antes da outra equipe? Coloque a mão na consciência, pense lá. Isso é certo? Porque se eu não sei respeitar um jogo semi-cooperativo, será que na vida eu vou respeitar uma fila? Eu vou respeitar as regras de trânsito? Não existe meio termo. Ou eu sou correto ou eu não sou correto. Não existe um meio correto, né? Aqui existe o semi-cooperativo, mas se eu quiser trapacear no jogo, eu vou acabar querendo trapacear na vida e as consequências podem ser muito danosas. Então, por isso que nós devemos aproveitar este momento e refletir nas nossas ações, né? E o último questionamento diz: a nossa trajetória permite que aos poucos migremos de uma sociedade competitiva para uma sociedade cooperativa? Você concorda com isso? Pensem aí. Né? Porque se a gente ficar só pensando numa sociedade consumista, uma sociedade competitiva, um quer furar o olho do outro para vencer, né? E isso não é legal. Então a gente pode sim estar no mercado de trabalho, fazer o meu melhor, mas nem por isso eu vou puxar o tapete do outro. Olha quantas reflexões bacanas os jogos cooperativos nos proporcionam, que a gente saiba dosar as nossas atitudes e optar. A tentação de agir pelo negativo é muita, mas se eu tiver convicção de quem eu sou e das consequências das minhas ações, eu vou agir da melhor maneira possível. Mas voltando aqui aos jogos, basicamente são jogos com estruturas competitivas que contêm elementos de cooperação, favorecendo a diminuição gradativa da competição. Então observem aqui nas imagens, nós estamos vendo que são equipamentos de treinamento, né? Cones, umas traves pequenas, arcos, né? E aqui a união de todos. Então isso remete aos jogos chamados educativos. Então, quando os professores, muitas vezes treinadores, né, estão trabalhando determinada modalidade, a gente faz como uma forma de jogo, de descontrair, de treinar os jogos educativos, né? Então, eles trabalham uma determinada habilidade, né, para o jogo, só que o objetivo não é vencer, é melhorar, seja o meu drible, seja a condução de bola, seja o chute, para favorecer o quê? O desempenho da equipe. Então, todos desejam, almejam, né, que cada um melhore. Então, não existe, por mais que a estrutura, que o jogo é competitivo, esse momento não é de competição, é onde todos melhoram as suas habilidades. Muito bem, mais um pouquinho sobre os jogos. Todos jogam, observem bem como está reforçada essa parte. Todos que querem jogar e recebem o mesmo tempo de jogo, então todos têm as mesmas oportunidades. Todos tocam, todos passam, então não existe alguém para vencer, né? Ou seja, a bola deve ser passada entre todos os jogadores do time para que seja validado o ponto. Então, nós temos alguns exemplos, né? E todos vencem, né? Porque todos vão melhorar as suas habilidades, a equipe será vitoriosa depois.
Todos marcam ponto. Para que um time vença, é preciso que todos os jogadores tenham feito pelo menos um ponto. Dependendo do grau de habilidade do grupo, podemos considerar as tentativas que resultam na bola na trave, no aro da tabela ou no saque correto, né? Então são formas, são possibilidades que os professores elencam para desenvolver a sua equipe, para melhorar o desempenho dos seus estudantes. Mais um pouquinho então, todas as posições, todos os jogadores passam pelas diferentes posições do jogo, o passe é misto, a bola deve ser passada alternadamente entre meninos e meninas, o resultado também é misto, né? Onde os pontos são convertidos, ora por menino, ora por menina, é uma forma de torná-lo cooperativo, né? Então não privilegia um ou outro, né? E vamos ao quiz, ao nosso último quiz. Os jogos semi-cooperativos que estudamos na aula de hoje possuem como características: alternativa A, de natureza competitiva, sem dar margem para atividades cooperativas durante a sua prática. Alternativa B, oportunizam apenas a cooperação, não permitindo nenhuma característica de competição. A alternativa C, estruturas competitivas que contêm elementos de cooperação, favorecendo a diminuição gradativa da competição. A alternativa D, possuem um caráter totalmente excludente e segregador. Pensem com cuidado, analisem as palavras, procurem no dicionário seu significado e a prof aguarda vocês. Muito bem, voltamos e
E agora vamos à resposta do quiz. Espero que vocês tenham aproveitado muito bem o tempo e acertado. Acertou quem marcou a alternativa C, estruturas competitivas que contêm elementos de cooperação, favorecendo a diminuição gradativa da competição. Muito bem, quem prestou atenção se deu conta e acertou. Parabéns! Vamos adiante. Agora vamos retomar o que a gente viu hoje, para que fique bem fixado para vocês. Então, nós falamos, por último, dos jogos semi-cooperativos, onde um grupo continua jogando contra o outro, mas a importância do resultado é diminuída. O jogo se torna envolvente e é prazeroso para os participantes. Nesse jogo, todos têm as mesmas oportunidades. Também vimos os jogos de toque e confiança, que são jogos que ajudam os participantes a observar como lidam com a confiança em suas vidas. Conforme as pessoas forem se abrindo, participando, podemos passar aos exercícios de toque. Então, observem como nós temos essas características. Nós aprendemos basicamente 2 tipos de jogos cooperativos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!